Então, entrei novamente um pouquinho antes para a gente poder conversar um pouquinho e eu explicar para vocês mais uma vez esse nosso projeto. Então, meu nome é Thiago, eu sou médico, neurocirurgião, especialista em neurocirurgia pediátrica e nesse momento complicado de pandemia, a gente decidiu promover, né, um pouquinho de saúde e difundir informação pelo meio de realização de lives. Na semana passada nós tivemos a participação do Dr. Gustavo, que é médico psiquiatra, e ele versou um pouquinho sobre ansiedade, nos explicou, né, como lidar com essa situação e nos tirou algumas dúvidas. E hoje nós decidimos entrar em um outro universo, né, que é o universo mais feminino, e conversar um pouquinho sobre a gestação, né? Então eu pude convidar uma grande amiga e colega, que é ginecologista e obstetra, para a gente poder discutir um pouquinho de quais são as interferências e quais são, né, as consequências do coronavírus na gestação. Como a gente deve lidar, quais são os cuidados, né, para que a gente tenha uma gestação tranquila e o nosso bebê possa nascer bem, certo? Então, assim, como que vai ser essa live? Né? Vai ser uma entrevista simples, vou fazer alguns questionamentos, a doutora Daniele vai responder esses questionamentos e assim vocês vão interagindo. Vai existir um momento para responder as dúvidas. Então, vou dar dois recados. O primeiro recado é que tem um pontinho de interrogação aqui na tela. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês cliquem nesse pontinho de interrogação, escrevam a pergunta que no final vai ser respondida. Porque se for ali nos comentários é muito difícil da gente ver. Aproveitam para curtir, aproveitam para compartilhar e para tirar suas dúvidas, tá certo? Doutora Daniele já está por aí para que a gente possa começar? Vamos lá, estamos aguardando o convite. A doutora Daniele deve estar chegando a qualquer momento. Olá, Olá, tudo tudo bem? bem? Como é que Tudo está, bem, doutora Daniele? tudo certo, Tudo tranquila? tudo tranquilo. Então, pessoal, vou começar apresentando para vocês a doutora Daniele, tá? Ela é uma grande amiga minha, colega de profissão. A doutora Daniele Sparenberger, então, é médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia pela PUC de Porto Alegre, tendo realizado mestrado na mesma instituição. E atua como ginecologista e obstetra no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital Mãe de Deus e na Clínica Nasce, em Porto Alegre. Tudo bem, Dani? Isso Quer te aí, apresentar? Quer dar tudo uma bem. palavrinha? Não, é isso aí mesmo, tá? Falou tudo do mais importante, assim, da minha formação. Eu tenho também uma pós em ecografia, mas é tudo na mesma área mesmo. Então tá certo. Então vamos começar então. Só lembrando mais uma vez, no final da live nós vamos ter um espacinho para perguntas. Então durante a live, quando surgirem esses questionamentos, vocês cliquem no pontinho de interrogação e no final a gente responde tudo isso, tá bom? Então o tema da nossa live hoje vai ser gestação e pandemia, ou seja, qual é o impacto do coronavírus na gestação e principalmente nas gestantes, né, que é o nosso público-alvo. Então, Dani, Uhum. eu vou pedir para tu conversar um pouquinho, para explicar para a gente, assim, dar um panorama geral, para a gente saber qual é a interferência real do coronavírus na gestação. Então tá, então vamos começando. Eu queria agradecer muito o convite, acho que é um assunto bem pertinente, assim, a gente está falando de a pandemia, né, a gente vê o tempo todo na televisão, todo mundo falando, em todos os locais que a gente sai, mesmo que seja no supermercado, a gente não consegue não pensar na pandemia. E a gravidez é um grande momento para a mulher. E acho que é bem importante a gente usar essa possibilidade, né, das lives, do contato pela internet, para poder passar um pouquinho de tranquilidade, informação adequada para essas mulheres que estão num momento tão bonito da vida e cheia de interrogações na cabeça. Então, queria muito agradecer o convite. Queria agradecer a muitos pacientes que eu vi que já entraram aqui, que estão nos escutando um pouquinho. Vamos falar então um pouquinho sobre coronavírus.
A pandemia, ela engloba a gestante, a mulher, da mesma forma como qualquer outra pessoa que esteja vulnerável, né? Ela não tem uma incidência maior ou menor, por ser gestante. Então, em números de casos, de risco de contato com o vírus, de exposição, de poder pegar ou não pegar a virose, né? A SARS mesmo, é exatamente a mesma da população normal. O que muda um pouquinho na gestante? O medo, né? O grande medo de a gente passar para o nenê, de todo momento que a gente está super envolvido, dedicado, se planejou, e a gente fica cheio de medos. Então, muito mais relacionados ao feto mesmo do que relacionados à própria mulher, à própria gestante, né? Mas o que a gente sabe é isso, assim, que o risco é exatamente o mesmo, não tem um risco maior ou menor por ser grávida. Certo. Legal. Então, assim, para a gente tentar entender de uma forma bem simples, os sintomas que a pessoa normal vai apresentar são os mesmos sintomas que a gestante vai apresentar. São exatamente os mesmos sintomas, é a tosse, a febre, exatamente a apresentação é igual. Na maioria das vezes, né, o nosso grande grupo de risco, que a gente sabe hoje, né, é muito recente tudo isso, mas o que a gente sabe dos estudos já publicados é que o grande grupo de risco são pessoas mais velhas, né, acima de 60 anos, e principalmente as que têm comorbidade. Como a Certo. gestante acaba se enquadrando, em geral a gestante é uma mulher jovem, então ela acaba entrando dentro das pessoas jovens que têm um pouco menos de risco da doença grave, né? Não da doença em si, mas o risco de gravidade realmente ele é pequeno. Certo. Ótimo. Então, assim, para a gente conseguir classificar, a gente considera ou não considera a gestante como grupo de risco? Então, difícil responder essa pergunta. A grávida, a gente não tem muitas respostas, a gente tem muito poucos estudos, muito poucos relatos de como realmente se comporta esse vírus na gestação, né? Os poucos estudos que a gente tem, a maioria são ou chineses ou são agora de Nova York, que tem alguns relatos, mas todos são pequenos, assim, né? Os estudos têm no máximo 140, 145 pacientes, todos não nos dão informação para eu dizer, não é um grupo de risco, eu posso tratar completamente como uma doença qualquer. Não dá para dizer isso. Então, realmente, é uma pergunta difícil essa, dizer se é ou não é Uhum. grupo de risco. A gente acabou, né, a Organização Mundial da Saúde acabou optando por considerar a grávida como grupo de risco, como a gente considera para qualquer outra doença, a grávida sempre é considerada um grupo de risco, e muito mais por a gente não saber, pelo que a gente não sabe, do que realmente por ser um grupo de risco, para a gente ter Sim. identificado realmente alguma dessas pacientes com mais risco ou menos risco. Então, se acabou optando por considerar como risco para aumentar os cuidados, para que essas pacientes tentem se expor menos, né? Tá certo. Ótimo. Então, assim, agora vamos passar mais para o universo da grávida mesmo. Vamos lá, a mulher está Uhum, grávida, tá? tá bem. Existe, assim, alguma dificuldade que ela vai enfrentar durante a assistência pré-natal? Ela precisa ter alguma restrição, né? A gente tem visto muito que às vezes os atendimentos estão sendo cancelados. Como é que elas estão lidando com isso? Então, no geral, a gente tem tentado, né, o governo mesmo estabelecer uma série de regras, tentando fazer com que a gente circule menos na rua, e isso acabou impactando também nas grávidas. E isso impacta, assim, no pré-natal. De que forma? Tem uma série de recomendações, a própria Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia recomendou uma série de restrições, de tentar fazer menos consultas presenciais, então tem se tentado espaçar um pouco as consultas presenciais, né, principalmente lá no final da gestação, que a gente faz usualmente consultas semanais, né? É justamente o momento que a grávida pode ter um pouco mais de risco respiratório, mas é pela sobrecarga do pulmão mesmo no finalzinho da gestação. Então a gente tem tentado ver um pouquinho menos a paciente em nível presencial. Então existe a recomendação de se ver mais espaçado no consultório e de tentar usar a telemedicina para nos ajudar um pouquinho a não também perder o contato e acabar deixando passar alguma coisa importante durante o pré-natal.
Certo. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa que tem impactado bastante é em relação aos exames diagnósticos, né? A gente faz uma série de exames durante a gestação, tanto exames de sangue quanto exames ecográficos, né? E as ecografias hoje em dia são super tecnológicas, a gente quer logo ver o nenê, tem a coisa do 3D, de a gente poder logo, né, imaginar já como é que o nenê vai ser. E isso mudou bastante, assim, a gente tem, os pais não estão podendo acompanhar as ecografias, a gestante tem sido recomendada a entrar sozinha, sem acompanhante, então na Uhum. maioria das vezes os pais ficam bem ansiosos, porque eles não conseguem ver nem um pouquinho o nenê, acabam vendo o nenê agora quase que só quando nasce, né? Então, isso é uma das coisas que mudou. E em relação a coletas de exames de sangue, a gente tem também orientado algumas coisas. Uma das possibilidades, alguns laboratórios estão oferecendo coletas domiciliares. Então, a gente tem orientado que as grávidas, dentro do possível, usem esse recurso, né, para as coletas de sangue usuais do pré-natal. E tem um outro exame que tem sido um pouquinho difícil durante o pré-natal, que é o exame da testagem do diabetes. É um exame que a gente precisaria ficar no laboratório 2 a 3 horas. Então, ficaria Uhum. exposto num ambiente com muita circulação de pessoas. E aí, esse exame, a gente não tem coletado ele. Tem orientado nesse momento ficar sem essa coleta. A gente às vezes faz ela de uma outra forma, né? Usa uma dosagem de glicose pós-almoço, em alguns casos. Uhum. Então, algumas coisas mudaram, sim, durante o pré-natal de rotina. Uhum. Obviamente, essas condutas são assim individualizadas, né? Se o paciente tem mais risco, né, ele vai ser Isso, cuidado mais de perto, e se ele for de um risco isso. menor, tá Isso, uma certo. paciente hipertensa, uma paciente diabética, né? Uma paciente que tem história de alguma doença na gestação anterior, essa paciente tem que ser particularizada. Ótimo, perfeito. Então, assim, agora vamos falar da gravidez, né? O Uhum. coronavírus, quando ele é adquirido durante a gestação, ele pode promover algum tipo de complicação, né? Por exemplo, tem chance maior de aborto, tem chance maior de o bebê nascer antes do tempo, que a gente chama isso de parto prematuro. O que que tu pode falar pra gente? Uhum. Sabemos pouco também, né? De Uhum. novo, a gente entra na história de gestante é sempre uma coisa, né? Um momento da vida que a gente tem poucas respostas. É um momento que a gente não faz pesquisa em gestante, a gente tem uma série de limitações, assim. Essa é uma das grandes dificuldades da obstetrícia, né? Mas o que a Uhum. gente sabe, então, de complicações, desses pequenos relatos? Não se evidenciou aumento de risco de aborto, não né, dentro da prevalência usual do aborto, que varia um pouquinho com a idade, mas é de 10 a 20%, né, a taxa, o risco de aborto numa gravidez, isso continua igual, não aumentou nem diminuiu agora com a pandemia. E em relação à prematuridade, teve sim um aumento, mas um aumento indireto. Não é o coronavírus que causa a prematuridade, né? Uma intercorrência ali que faça com que o nenê nasça por causas Sim. fetais, por uma prematuridade, por alguma forma, a gente querer proteger o nenê, não. O que acaba acontecendo, que teve aumento da taxa, que assim, os pequenos estudos, a maioria são, né, dos Estados Unidos, são de Nova York, e eles mostraram o quê? Eles mostraram que as gestantes lá no final, né, as gestantes que estão mais no terceiro trimestre, elas têm uma sobrecarga pulmonar. Elas precisam, além de levar mais oxigênio para um feto que está maior, então é um pulmão que está trabalhando já no seu extremo, é um pulmão que também está fisicamente apertado pelo crescimento do nenê, né? O útero já está lá em cima e Sim. realmente o pulmão não tem como expandir muito. Então, por este fator mecânico, muitas vezes a gente tem visto assim, um aumento de prematuridade, de indicação de interrupção da gestação em gestantes com doença grave, né? Não gestantes só com a doença, né? Porque tem muitas gestantes assintomáticas até, né, com o coronavírus e que nem tem nada, não tem sintoma nenhum, vão ir a sua Sim. gestação até o final, vai nascer a termo, a via obstétrica vai ser a mesma, né, não vai mudar por causa da infecção, mas as gestantes graves, sim, a gente tem visto nos estudos um aumento de prematuridade, de indicar um pouquinho antes a interrupção, e também um aumento de cesariana nessas pacientes. Não Interessante. que
Não é que o parto ou a cesárea vão mudar o desfecho, mas é por a gente precisar, às vezes, de dar uma resposta para a mãe, para o pulmão da mãe, de diminuir a sobrecarga rápida. E a cesárea acaba sendo mais rápida, né? E tem também um outro fator relacionado à escolha da via de parto, que tem a ver também com a exposição, né? Exposição dos próprios profissionais, da equipe que está em volta. A cesárea a gente consegue controlar um pouco mais, né, esse risco de contaminação. O trabalho de parto ele leva muitas horas. Se a gente estiver falando ainda de uma indução de um parto, a gente está falando de realmente algo prolongado, que pode levar mais de um dia. Então, aumentou sim a taxa de cesárea nessas pacientes. Interessante. Falando de transmissão, agora que você tocou nesse assunto, existe algum risco de transmissão da mãe para o bebê, né, durante a gestação? Essa pergunta é bem legal, assim, as pacientes fazem constantemente no consultório e é um medo mesmo. O grande medo relacionado à pandemia e à gestação é se eu posso passar para o meu nenê, que eu posso fazer para não passar. E o que a gente sabe até agora não existe nenhum relato, não se achou o vírus nem em sangue do cordão umbilical, nem em placenta, nem no líquido amniótico, não foi encontrado, então não parece realmente ter contato possível durante a gravidez do nenê com o vírus se a mãe for contaminada. Uhum. E vamos passar um pouquinho mais adiante, vamos dizer que a gestação foi tudo bem e a gente está naquele momento mãe e bebê que está fazendo o aleitamento. O leite materno é capaz de transmitir esse vírus? Então, depois que nasce, o outro drama é esse. Será que eu posso amamentar, amamento normal? Não foi encontrado, não, o vírus no leite materno. Então, em princípio, a amamentação é segura, a amamentação tem uma série de benefícios, ela deve ser continuada. O que a gente sabe de embasamentos? Assim, na China, eles foram muito rigorosos, né? Ali onde começou tudo, eles isolavam as mães com sintoma, isolavam as mães dos nenês e não permitiam a amamentação. A mãe até extraía o leite, ele era processado e era oferecido pro recém-nascido, mas a mãe não tinha contato com esse recém-nascido até ela estar bem. Certo. Aqui a gente não tem feito isso, né? Nem nos Estados Unidos, o mundo ocidental, assim, tem lidado um pouquinho diferente com a amamentação. Como não passa pelo leite, não tem se isolado as mães desses nenês, né? A mãe fica em contato com o nenê. A recomendação só é o quê? O nenê vai ficar no bercinho, no mesmo quarto da mãe, mas preferencialmente que ele tenha uma distância dessa mãe, né? Que esse bercinho fique assim a 1,5 m, 2 da mãe. E quando a mãe for se aproximar desse nenê, o ideal é que ela esteja usando máscara. Ela vai nesse momento, se ela for, né, se ela tiver a doença, se ela não precisa amamentar, se ela não tiver nada, ela não tiver sintoma nenhum, não tiver nenhuma suspeita, ela não precisa amamentar de máscara. É só a mãe que tem a confirmação da doença que a gente está orientando esse cuidado de usar a máscara durante a amamentação. Certo. Vou aproveitar o gancho que a gente está tá nascendo e na expectativa de nascer. Eu dei uma lida até pela minha área e eu fiquei muito curioso para saber se existia algum risco de malformação, por exemplo, né? Porque é um vírus, daqui a pouco pode causar algum problema ali, uma mutação e o bebê nascer com alguma malformação. Existe algum relato? Não existe relato. Teoricamente, a gente tem sim medos, né? A gente, pesquisadora, que sabe muito como funcionam alguns outros vírus, a gente acaba tentando, né, por similaridade, achar alguma coisa que explique esse risco, mas não existe dado nenhum. Mas é muito recente, né? Malformação a gente talvez só veja daqui meses esses dados. Então, essa resposta concreta não dá para dizer que não tem risco. Isso é interessante, né? Porque os bebês que nasceram agora talvez nem tenham sido expostos na fase mais crítica, né, da gestação. Exato. A fase crítica é o início, é a organogênese, né? Os primeiros 3 meses. Então, esses nenês vão nascer daqui 9 meses, mais ou menos. É isso aí. Então, isso é uma coisa legal de comentar, né? Às vezes a gente fica na expectativa, meu bebê vai nascer, pode ser que ele nasça com alguma coisa. Não. Se a gente tiver, né, alguma expectativa, talvez é só lá na frente que a gente vai saber disso. Né? Então, essa é uma coisa bem legal. segurança de dizer que não tem risco nenhum, a gente só vai saber com o tempo. Tá certo. Eu ia te perguntar, aproveitando essa deixa aí, com relação ao tratamento, né, das gestantes. Todo mundo tem falado e deu uma polêmica muito grande, né, com relação à cloroquina, hidroxicloroquina.
E aí? Uhum. A gente tem ouvido que existem efeitos colaterais importantes em pessoas normais, né? E nas Sim. gestantes, isso pode ser usado? Isso afeta o bebê? Então, o que que a gente sabe da cloroquina na gestação, né? A gente usa ela para em algumas situações bem eventuais, né? Existem indicações de uso dela, por exemplo, para pacientes com malária, pacientes Uhum, gestantes com alguma alteração, né, relacionada mais às doenças autoimunes. Ali a gente está falando então de lúpus, de artrite reumatoide. Eventualmente a gente usa a cloroquina. Mas na gestação, nenhum protocolo tem recomendado o uso. Tá? uhum, Na gestação, os protocolos americanos, os mais atuais, até atualizei, revisei hoje ainda de manhã para ver se tinha saído alguma coisa diferente. E não, eles não recomendam usar, por a gente não saber. Primeiro que a gente não sabe se realmente tem benefício usar ou não tem benefício usar. sim, Aí nós vamos expor a gestante e o feto a uma droga que a gente não sabe o benefício e nem o risco exato para nessa situação. Então a gente não uhum, tem recomendado o uso, não. O que a certo. gente sabe da cloroquina ou da hidroxicloroquina na gestante, né? A gente sabe que ela tem um tropismo, ou seja, ela tem uma tendência a acumular na parte orbital, no olho do nenê. Né? Isso não tem muitos estudos em humanos, são estudos em ratos. Então, em ratos, sim, a gente sabe que tem um certo acúmulo dessa medicação na região ocular e que pode ter alguma alteração relacionada à formação do olho. Mas na gestante, nessas gestantes que usaram por outros motivos, a gente nunca achou assim. Até foi achado um pouco mais concentração da droga ali nessa região, mas não foi achado nenhum risco de malformação em princípio, Certo. né? Mas a gente não tem recomendado, até porque assim, não sabe se dose, não sabe para qual paciente usar, então não tem sido recomendado. Na gestante tem outras drogas que estão sendo usadas, né? Os Estados Unidos têm usado alguns antivirais, né? O Remdesivir é um dos que está Uhum, sendo testados com protocolos seguros. Ele é usado, por exemplo, para tratar né, gestantes com infecção por ebola, com uma segurança que a gente já tem uma documentação melhor. Então, na gestação tem se priorizado outros protocolos. certo, perfeito. Vamos falar agora da tua orientação. Tu como obstetra, o que que tu tem a dizer assim para essas grávidas? Ela está grávida, como ela pode seguir corretamente, né? De que forma? Quais são as orientações? Comenta um pouquinho pra gente. Então, a paciente grávida ou a paciente que engravidou, né? Tem muitas pacientes que estão chegando grávidas, assim, que foram pegas também de surpresa, e que, né, já estavam ali muito gestação inicial quando tudo começou e que, enfim, já estavam programando ou não estavam programando e foi uma surpresa. Mas eu tenho recebido bastante paciente ou inicial ou já na fase final e que tá cheio de medos, né? É uma pergunta no consultório frequente, eu nem sempre consigo também tranquilizar tudo, porque eu também não tenho todas essas respostas, né? Ninguém tem, o mundo Sim. ainda não tem. Mas a recomendação é a recomendação geral da população, né? Evitar locais com aglomeração, dentro do possível, usar máscara, principalmente a gestante mais no final da gestação, para evitar de ter contato com esse vírus justo num período que ela tem menos reserva pulmonar. Então, depois das 36 semanas, lá no último mês, não sair sem máscara de jeito nenhum, né? Uhum. Mas a recomendação acaba entrando na recomendação usual, né? Lavar muito a mão, usar o álcool gel quando estiver fora de casa, evitar, então, muita visita em casa. Depois que o neném nasce, isso é bem importante também, os pais têm perguntado bastante, mas depois que nasce eu posso deixar as visitas virem? Hum, Difícil dizer o quão seguro é, né? Porque será que a pessoa pode estar assintomática e está trazendo igual o vírus, eu vou expor o meu neném que acabou de nascer ao vírus, então é um momento delicado, assim, dentro do possível tem que se evitar as visitas desnecessárias, a gente está, né, tá orientando prorrogar um pouquinho essas visitas, usar da tecnologia, usar uhum. né, de um FaceTime, de uma ligação, a gente está orientando isso, assim, nesse momento, pelo menos Sim. essa orientação. Certo, legal, perfeito. Uhum. E assim, e para aquelas pessoas que ainda não são gestantes, mas que estavam, por exemplo, diz, não, 2020 é o ano que eu pretendo engravidar, né? É o momento certo? O que que tu tem para me dizer? Então, essa pergunta também é difícil, né? A gente vinha falando antes ali da questão de será que tem risco de malformação?
eu acho que esse é o grande mito que está por trás. Aí será que tem, né, é uma grande dúvida. A gente não sabe essa resposta. Então, assim, a orientação formal, assim, das sociedades de reprodução, de fertilização, tem sido em relação ao quê? Se eu posso esperar, né? Se eu sou uma paciente, eu tenho 28 anos, eu acabei de decidir por engravidar, se eu posso esperar prorrogar isso 6 meses, um ano, acho que vale a pena pensar em prorrogar. Se eu estiver falando, não, eu sou uma paciente, eu tenho 40 anos, eu prorroguei tudo que dava, eu priorizei outras coisas na minha vida e agora chegou o momento, eu decidi que era a hora de engravidar. Essa paciente não pode perder tempo, né? Essa paciente, Uhum. se a gente estiver falando em prorrogar, talvez ela não engravide ou talvez ela tenha dificuldade, leve muito tempo para engravidar. Então, essa paciente a gente tem orientado. Então, tem que sempre particularizar, né? Não dá para dizer assim uma orientação para todo mundo, mas acho que esse é mais ou menos o contexto. Se for jovem, se for um sonho que dá para prorrogar um pouco, seria adequado prorrogar um pouquinho. Certo, perfeito. Então, assim, esse era o Uhum. nosso, digamos assim, script normal da entrevista. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu vou abrir agora um espacinho assim para as perguntas. Eu gostaria que vocês participassem, tá? Existem algumas dúvidas que, às vezes, para a gente não é uma coisa assim tão complicada, mas a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha e talvez esse seja o momento de a gente tirar, tá? Então, eu vou começar com uma dúvida minha, enquanto vocês vão se instigando. Ah, por Também. exemplo, doutora Daniela, teve o bebê no hospital e os avós, né? Os avós que geralmente, né, têm mais de 60 anos, hoje em dia não é tanto, né? Tem avós mais novos, mas de uma forma geral eles são considerados do grupo de risco. E aí, o que fazer? É permitido no hospital fazer essa visita ou não? Então, os hospitais, eles têm uma série de medidas restritivas, né? A gente até não comentou isso, uma das coisas que mudaram também no Uhum, pré-natal, no parto, tem sido isso. Cada hospital tem adotado alguma medida, alguma forma de restrição, né? O hospital é um lugar de risco, é o lugar que pode ter o vírus, então pessoas mais de 60 anos não estão sendo recomendadas e uhum, mesmo que seja o vô, a avó, né, que às vezes até o único familiar que a paciente tem próximo, por algum motivo, a gente tem orientado que essas pacientes de mais idade não vão ao hospital, né? Só uhum, procurem um hospital realmente se tiver alguma necessidade própria. Os hospitais têm agido diferente, né? Eu sei que tem alguns hospitais em Caxias, por exemplo, que logo num primeiro momento restringiram completamente as visitas, nem o pai podia assistir o nascimento. Aqui em Porto Alegre não se teve essa restrição nesse grau tão severo, né? A gente teve sim a recomendação de diminuir as visitas. Num primeiro momento só se reduziu as visitas, mas o neném uhum, ainda aparecia ali no vidro para alguns familiares verem. Tinha uma restrição de até 4 familiares poderem subir e ver, que idealmente não fossem os avós, né? E essas medidas foram ficando cada vez mais restritivas. Atualmente, pode só um acompanhante, que não pode trocar, então, em geral, é o pai que acompanha tudo. Alguns pais que têm uma doença crônica, se abre alguma possibilidade de o pai só assistir o parto e ir embora para diminuir a exposição desse pai e ficar um outro familiar no lugar. Então, tem caso a caso, uhum. dá para pensar em particularizar. E tem sido isso, assim. E fotógrafo também não tem sido liberado, né? Para evitar, dentro do possível, as coisas assim desnecessárias tem Sim, sido. Essa é uma medida que foi evitado. tem sido evitado. Fotógrafo, filmagem, não, o pai que tem que assumir todas essas funções agora. Certo. Então tá, chegou uma pergunta bem legal agora que eu achei Uhum, interessante porque a gente não abordou isso. A gente falou em gestante isoladamente, que normalmente é uma pessoa uhum. saudável, jovem, e a gente falou em grupos de riscos separadamente. Mas e se a gente unir essas duas coisas? A gestante, por exemplo, com não idade propriamente dita, mas com uma doença crônica, por exemplo, né? Isso Uhum. aumenta o risco da gestação ter algum, assim, alguma complicação? Ou o que que Isso tem que ser aumenta. feito? Isso aumenta o risco. Uma gestante, por exemplo, obesa, uma gestante que já tem um diabetes tipo 1 prévio, Uhum. ou que é asmática, uma gestante tabagista, essas gestantes têm mais risco, sim, do que as gestantes usuais. Elas são consideradas de mais risco. Tá Uhum. certo. Uma outra pergunta ali relacionada mais ao bebê agora.
Logo que ele nasce, né, a gente sabe que o bebê ele não tem completamente formado a sua imunidade, seu sistema imunológico, né? Ele tem um risco maior de adquirir o vírus nesse momento? Tem alguma coisa assim falando sobre isso? Risco maior de ele adquirir o vírus, não. E ele indiretamente, se a mãe tiver o vírus, ele vai receber o anticorpo pela amamentação, né? Então, em princípio, ele não tem mais risco, não, nem de doença grave. Não tem nenhum relato de recém-nascido com doença grave. Até existem alguns estudos que talvez sugiram que existe uma resistência maior, né, dos recém-nascidos. Dos recém-nascidos, das crianças, isso. né? De eles serem mais assintomáticos. Falando agora, vamos pular para a parte ginecológica. Eu recebi uma pergunta aqui de uma seguidora relacionada aos exames de rotina, os exames ginecológicos, quando é preventivo, Papa Nicolau, essas coisas assim. Eles devem ser feitos ou devem ser adiados aí nesse período da pandemia? Então, a gente estava, assim como aqui no nosso estado, assim, nós vivemos um momento que a gente estava completamente restrito, né? A gente ficou 30, 40 dias aí, cada um na sua região, de acordo com o prefeito, mudou um pouquinho as recomendações, e agora se começou a flexibilizar. Mas nesse período anterior, eu não estava atendendo também no meu consultório e tinha uma orientação, não era uma regra, não era uma norma, mas era uma orientação de sociedade, de ginecologia, de tentar evitar essas consultas que pudessem ser prorrogadas, essas consultas de rotina. Mas também a gente não pode deixar passar uma consulta de rotina, porque às vezes a gente faz um diagnóstico de um câncer de mama, e aí a gente está prorrogando também um diagnóstico importante, né? Então a gente vai ter que sempre usar o bom senso dentro do possível, né? E agora, como as coisas todas foram flexibilizadas, a gente está flexibilizando também o consultório. E a maioria dos médicos tem voltado a atender essas consultas de rotina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque de uma forma geral a gente acabou esquecendo que as pessoas têm outras doenças também, né? Exato. Que antes da mãe ser gestante, ela é mulher, né? Então, existem várias doenças e vários cuidados que têm que ser tomados antes de tudo isso, né? Então, isso é uma lembrança geral para todas as especialidades, né? Eu acho que é uma coisa bem importante e que cada profissional deve dar a sua ênfase, né? E os pacientes, né, também devem lembrar disso, né? Não dá para só pensar em coronavírus. Exato. Diminuiu um monte a procura, assim, nas emergências, até de infarto, de derrame, de doenças, assim, que certamente a prevalência não mudou, mas que as pessoas estão com medo de procurar a emergência. Isso é bem importante. As pessoas não podem esquecer que não é só o coronavírus que existe, né? E graças a Deus, na nossa realidade estadual, a gente controlou bem a doença. Sim. Acho que a gente conseguiu um bom controle com essa precocidade das medidas adotadas. Então, a gente não pode, né, negligenciar o resto da nossa saúde e dos cuidados. Perfeito. Para finalizar, então, uma última pergunta só de um seguidor. A gente comentou sobre isso, mas assim, para reforçar, às vezes a mãe fica muito preocupada se ela pode tocar o bebê, se ela pode segurar o bebê, né? Ou se ela tem que ter algum cuidado, usar máscara, lavar a mão. Isso é suficiente para, caso ela tenha adquirido a doença, caso ela tenha o Covid, o que ela deve fazer? Se ela tiver adquirido a doença, ela tem que usar máscara o tempo todo, não é só quando chegar perto do nenê. Porque às vezes a gente espirra perto, a gente acaba contaminando uma superfície, tocando sem querer. Então a recomendação, se ela tiver o diagnóstico, é de usar a máscara o tempo todo e os cuidados de higiene de mão, o restante fica igual, né? Oh, perfeito. Então tá bom, eu acho que, assim, gostaria de, como moderador, né, agradecer, né, a tua presença e, sem dúvida alguma, foi, assim, muito interessante, muito legal, muito elucidativo. Eu gostaria de poder, assim, compartilhar com mais pessoas, né, esse teu conhecimento, porque eu acho que se todo mundo pudesse falar um pouquinho, a gente ia conseguir diminuir, às vezes, esse pânico que a gente tem, né, e tirar nossas dúvidas com uma facilidade muito maior. Então, em meu nome, e eu gostaria de agradecer a ti pessoalmente e todas as pessoas que nos acompanharam também, tá? Queria agradecer também o convite. Pode contar comigo sempre. Tá certo. Então, pessoal, essa foi mais uma live, né, que a gente está promovendo aí para tentar ajudar um pouquinho de longe essas questões aí da pandemia. Na sequência, nas próximas semanas, a gente vai estar realizando com outros especialistas. Então, eu peço para vocês que fiquem ligados, nos acompanhem tanto no meu perfil pessoal, né, que é Hesker, ou na Clínica Neural, @Clínica Neural com 2 Ls, certo?
Todas as dúvidas a gente vai tentar responder na medida do possível. Dê os seus likes, façam suas perguntas e nos acompanhem, tá bom? Muito obrigado, Então tá. um bom feriado para vocês. Obrigadão, Bom Dani. feriado. Até mais, um beijão. Até mais, um beijo.